Oi, tudo bem? Eu estou muito feliz por você estar participando dessa Semana do Bolo Caseiro. Eu sou Fernanda, sou boleira e criadora do curso de bolos caseiros Fernanda e Amal. Eu imagino que você esteja aqui comigo porque quer começar o 2020 com o pé direito e cumprir as suas promessas de mudar de vida, fazer uma grana extra para quitar as dívidas e ficar mais com a sua família. E eu estou aqui para te mostrar que os bolos caseiros são uma grande oportunidade para você alcançar tudo isso e que é possível faturar mais de R$4.000 por mês fazendo e vendendo bolos na sua casa, mesmo sem nunca ter feito um bolo na vida. E se você estiver sem dinheiro para investir, insegura ou não souber por onde começar, assista todas as aulas até o final e anote tudo. Mas eu já vou avisando. Nessa semana você não vai aprender só receita boa não, porque para alcançar o sucesso de vendas não basta fazer bolos gostosos, é muito mais que isso. E tudo que eu vou te ensinar são coisas que funcionaram para mim e aprendi ao longo dos anos, no meu dia a dia como boleira, e eu sei o que eu estou falando. Na aula de hoje, vou te ensinar a fazer um bolo de limão siciliano que é de comer rezando. É impressionante como esse bolo vende. Além de fácil de fazer, ele é úmido e tem uma durabilidade sensacional sem o uso de conservante. Até quem nunca fez bolo vai arrasar. Além das receitas topíssimas, você vai sair dessa semana preparada para fazer e vender os seus bolos. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa para começar o seu negócio, como divulgar, como vender e ainda precificar os seus bolos. Você vai aprender que trabalhar de graça jamais. Mas tem que seguir o passo a passo que eu vou te ensinar nessas 3 aulas. Então aproveite, assista, é tudo de graça. Assista todas as aulas e o quanto antes, porque ficarão disponíveis por tempo limitado. Eu sei que você deve estar pensando, gente, meu Deus, R$4.000 com bolo caseiro em casa, sem nunca ter feito um bolo. Será que isso é verdade? Será que isso é possível? Será que eu vou dar conta? O que essa doida tá falando? Eu, no seu lugar, pensaria a mesma coisa, mas isso aconteceu comigo e com as minhas alunas também. Meu nome é Vanilza, eu moro no Espírito Santo. Eu sentava aqui à noite, que era um tempo que eu conseguia ficar sozinha, então eu assistia suas aulas e ia anotando no meu caderno as coisas. Essas primeiras semanas marcam muito, e quando eu comecei a ver o dinheiro entrando, aquilo para mim foi maravilhoso, né? Quanto tempo que eu não trabalhava assim, eu com as minhas mãos, vendo dinheiro fazendo dinheiro dentro de casa. Primeiramente foi no Instagram, comecei lá a publicar os bolinhos, colocava as mensagens, alguns dizeres, igual você ensinou lá no curso, e fui deixando os clientes manifestarem. Alguns clientes começaram a seguir, outros comentavam. Eu posto e vendo. É tão simples, não tem segredo. Eu mandei uma mensagem um dia, falei, Fernanda, eu com menos de 2 meses e 15 dias, eu fiz R$7.000 de bolo, 7 mil e poucos reais de bolo. E o bolo, ele veio de encontro com um preenchimento de um vazio muito grande que eu tinha no meu coração, sabe? O bolo mudou a minha vida. Eu me descobri que eu posso muito mais do que eu faço. Eu viajei, a gente usufruiu disso, e eu tenho orgulho, sabe? Eu fui para minha cidade com dinheiro de bolo. Viu só? Essa é só uma das minhas alunas, mas tem várias com esses resultados. É só você dar uma olhadinha nas minhas redes sociais e você verá. Eu estou aqui para te dizer que é possível e que qualquer pessoa é capaz de alcançar esses resultados e até mais se souber aproveitar as oportunidades, começando por essa semana gratuita. Talvez isso pareça meio distante para você, né? Mas não. Antes de te ensinar a receita de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei até aqui. Para você que não me conhece, eu sou proprietária de um restaurante oriental e era advogada antes de virar boleira. Sou estranho isso, né? Porque o esperado é que de uma história de sucesso seria a boleira que vira advogada e não a advogada que vira boleira. Mas enfim, escuta essa. Eu sempre gostei muito de fazer bolo, mas nunca pensei em fazer nada para vender. Deus me livre. Eu tinha pavor só de pensar em vender alguma coisa para alguém. Mas depois que meus filhos nasceram, tudo mudou. Minha vida virou do avesso. Meus filhos são gêmeos, nasceram com 6 meses de gestação e ficaram 100 dias na UTI. Os 100 dias mais difíceis da minha vida, né?
Bom, aí eu nem preciso falar. Cirurgias, paradas respiratórias, infecções, tudo que um prematuro passa, eles passaram. E enfim, quando eles tiveram alta do hospital, eu decidi que eu ia fazer qualquer coisa para poder estar perto e para acompanhar o crescimento deles. Mas eu precisava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E foi aí que eu comecei a fazer os bolos para vender. Eu confesso, sabe, que largar minha profissão foi muito difícil. Principalmente por causa dos meus pais, que sonharam, acreditaram, investiram em mim anos da vida deles pagando meus estudos. Por um longo período eu convivi com um sentimento de culpa e era visível a decepção por parte deles, sabe? Quando eu comecei a fazer os bolos, eu sofri preconceito de algumas boleiras que me atacavam pelas redes sociais e um certo deboche por parte das pessoas que me conheciam como advogada. Alguns chegavam para mim e falavam: rasgou o diploma, hein, doutora? Ou então, nossa, doutora Fernanda vendendo o bolo caseiro a R$10, a coisa tá feia, hein? Eu sofri, mas graças a Deus eu cheguei à conclusão que foi a melhor decisão da minha vida. Porque eu me dei conta que eu não era feliz com a minha profissão. E eu descobri que o que realmente faz o meu coração cantar são os bolos caseiros. Eu queria apenas uma renda extra, mas eu conquistei muito mais que isso. Primeiro, o retorno financeiro, que fez grande diferença, né, na minha vida e da minha família. Com os bolos caseiros eu tenho dinheiro para, sei lá, para ir no mercado todos os dias, gastar com o que eu preciso, comprar alguma coisa para os meus filhos, fazer uma viagem, eu consigo me programar financeiramente. Assim como você vai conseguir fazer também. Além do retorno financeiro, veio o retorno pessoal, que foi me descobrir. Foi descobrir o que realmente me fazia feliz. E eu estava fazendo dinheiro, gente, dentro de casa. Me senti produtiva, capaz de poder fazer tudo isso perto dos meus filhos e da minha família é muito gratificante. Mas como tudo nessa vida, nada é fácil. Eu não tinha ninguém para me ajudar e nem o passo a passo certo para seguir. Existiam inúmeras receitas pela internet, muitos cursos de receita de bolo, mas nenhum explicava o dia a dia de uma boleira. Então, claro, né, eu errei muito nas coisas mais simples, nas compras, no tamanho das formas, nas embalagens e o pior, eu não sabia nem como vender, nem como oferecer o meu produto. Eu não sabia nem que eu precisava de uma logomarca. Eu sei que tem muitas pessoas que passam pela mesma situação, porque pedem a minha ajuda um monte nas redes sociais. E se você é uma dessas, fique tranquila, acalme seu coração, que nessa semana nós iremos resolver todos esses problemas. Depois de errar bastante, desperdiçar ingrediente e tempo, quantas noites sem dormir, eu definitivamente consegui me firmar no mercado como uma boleira especialista em bolos caseiros. Eu só trabalho com bolo caseiro. Mas a virada de chave foi mesmo quando eu comecei a ensinar para outras pessoas e ver que elas também estavam tendo resultados. E aí eu pensei, poxa, uau, se deu certo comigo, pode dar certo com muitas pessoas também. E acredite, eu tenho alunas que não tinham dinheiro nem para comprar farinha. Fizeram o curso, começaram a vender os bolos e hoje são referência na cidade delas. Uma aluna muito querida, que mora longe, esteve aqui na minha casa essa semana, porque queria me conhecer, vai vendo. E ela me disse uma coisa que encheu meu coração de alegria. Ela falou assim: Fernanda, eu não sabia nem fazer bolo de pacotinho. Eu sou muito grata a Deus, a minha irmã que me ajudou, a irmã dela é minha cliente, e a você. Graças a tudo que eu aprendi com você, hoje eu estou aqui de férias com meus filhos, com dinheiro na carteira e minhas clientes me ligando querendo bolo. A minha maior alegria é poder ir no mercado com os meus filhos e comprar algo que eles queiram. Gente, isso não é para encher o coração, não é para ficar feliz com uma pessoa falando um negócio desse para você? E olha que essa aluna mora no interior do interior, uma cidade com 18 mil habitantes. Então, você que está reclamando, que mora em cidade pequena, que tem concorrente, que não sabe fazer bolo, gente, tira o pé do chão e vá à luta. Tem mercado para todos que se comprometem a fazer o melhor. Por exemplo, eu tenho várias alunas aqui na minha cidade pequena, que hoje são minhas concorrentes e estão vendendo super bem. E uma delas era minha colega de profissão, advogada também. Para mim, não há nada mais gratificante que saber que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas com os meus conhecimentos e com tudo que eu aprendi ao longo desses anos. A minha intenção hoje
é ajudar você, dona de casa, que tá triste porque depende do marido para tudo e a renda mal dá para pagar as contas no final do mês. Você que tá desempregada, tá infeliz na profissão, é mãe e quer acompanhar o crescimento dos seus filhos. Eu espero fazer a diferença na sua vida e quem sabe despertar a boleira que existe dentro de você. Mas para isso é necessário que você assista as 3 aulas que preparei com muito carinho. E antes que você me pergunte, essas aulas ficarão disponíveis gratuitamente por tempo limitado. Então aproveite e assista. Papel e caneta na mão para anotar as receitas e todos os detalhes que são muitos. Uma coisa que eu não posso deixar de frisar é a importância da aparência do bolo caseiro. Seu bolo deve estar perfeito, assado, dourado e sem casquinhas de farinha. E isso só será possível se você untar a forma corretamente. E para isso, nada melhor que o desmoldante caseiro, que é super fácil e barato de fazer. Desmoldante caseiro é vida! E para fazer, você vai precisar apenas de 3 ingredientes. Quais são? Gordura vegetal, óleo e farinha de trigo. Todos esses ingredientes na mesma medida, na mesma quantidade. Atenção, não é peso, tá? Na mesma porção. Aqui eu tô fazendo 1 colher de sopa de gordura vegetal, 1 colher de sopa de óleo e 1 colher de sopa de farinha, gente. É só misturar isso aqui. Se você quiser, você pode bater na batedeira, né? Quando você faz em maiores quantidades. Mas se for só para fazer um bolinho aí na sua casa, compensa, tá? Ai, Fernanda, eu vou comprar gordura vegetal só para fazer um bolinho em casa? Não. Você pode substituir a gordura vegetal, se você não tiver aí, pela margarina. Mas atenção, não pode ser manteiga, tá? Eu prefiro o resultado com a gordura vegetal. Eu acho que o bolo fica mais bonito. E a durabilidade do desmoldante, olha como é que ele fica, ó. E a durabilidade do desmoldante com a margarina é menor, né? Com a gordura vegetal é maior. Então, assim, qual que é a durabilidade, Fernanda? De 7 a 10 dias fora da geladeira, em pote com tampa, ambiente fresco. E de 15 a 20 dias na geladeira. E com margarina, Fernanda? De 3, 4 dias fora da geladeira no máximo. E na geladeira uns 7, 10 dias. Mas quando você fizer com margarina, convém dar uma experimentadinha, tá? Porque quando o desmoldante fica velho, fica, né, muito tempo pronto, ele fica amargo. E aí, minha filha, você perde os bolos. Então, olha aqui que coisa fácil, gente. Isso aqui é vida, tá? Para desenformar seu bolo. E uma dica muito legal é a seguinte. Quando você estiver usando o desmoldante, o que você pode fazer? Tirou o bolo do forno, espera uns 5, 10 minutos e tenta dar aquela soltadinha na forma, que se você estiver usando o desmoldante, se o seu forno estiver ok, estiver na temperatura certa, não estiver descalibrado, desregulado, vai dar tudo certo e vai desgrudar rapidinho. E para você passar o desmoldante, basta um pincel de silicone e passar em todo o interior da forma, tanto nas laterais, no fundo e aqui no cone. E é só isso que você precisa e não precisa polvilhar farinha. Chega de conversa e vamos ao que interessa. Hoje você vai aprender a fazer um bolo de limão siciliano, que é uma variação da minha receita do bolo base de iogurte. Mas Fernanda, por que iogurte? Eu uso essa receita como base de muitos bolos, porque eu acho muito saborosa, fofinha, úmida e tem uma durabilidade bem bacana. Fácil de fazer e foi a forma que eu encontrei de me diferenciar da minha concorrência. Porque a maioria faz bolo com leite e com água. E eu achei essa receita de iogurte, adaptei as minhas necessidades, né, os tamanhos de forma e
Adorei, meus clientes amam. E por que limão siciliano, Fernanda? Porque limão siciliano é muito mais saboroso, é chique e a maioria faz de limão Tahiti. Então, mais uma vez, fazendo diferente da concorrência. Essa receita rende uma forma de 22 a 23 centímetros e duas de 19 centímetros. O prazo de validade dessa massa é o seguinte: 3 dias fora da geladeira, mas sem cobertura, tá? Com cobertura, 2 dias no máximo. E na geladeira até 5 dias aí fica top. Uma observação quanto à xícara usada para passar a receita para vocês. Eu passo em gramas e em xícara. A minha xícara é uma xícara de 200 ml. Por favor, não confunda ml com gramas. Por quê? Quando eu falo assim, ó, uma xícara de farinha, e eu falo que a minha xícara é de 200 ml, de repente você vai automaticamente pensar que uma xícara de farinha corresponde a 200 gramas. E não é, tá? Uma xícara de farinha é igual a 100 gramas. Uma xícara de água é igual a 200 ml. Então, não confunda aí, a densidade é diferente, ok? E os ingredientes para esse bolo maravilhoso são 3 ovos de 50 gramas cada, ou seja, 150 gramas. Um pote de iogurte natural, ou 170 gramas. Uma xícara bem cheia de chá de açúcar cristal, ou 200 gramas. Meia xícara de chá de óleo de soja, ou 80 gramas. Meia colherzinha de chá de essência de baunilha, ou 2,5 gramas. 2 xícaras e 1/4 de farinha de trigo, ou 215 gramas. 1 colher de sopa de fermento químico, ou 15 gramas. E 1 colher de sopa de raspas do limão siciliano. Então, olha só, eu vou executando essa receita aqui e vou falando as observações para vocês, tá? Vamos lá. 3 ovos, ou 150 gramas. Aqui os ovos podem estar inteiros, mas é importante que vocês pesem os ovos, porque senão pode alterar na receita. 1 pote de iogurte natural, ou 170 gramas. E aqui, ó, eu que faço o meu iogurte. Por quê? Porque o do mercado, gente, fica muito caro. Ele custa aí de R$ 2,50 a R$ 3,60. Enquanto que o que nós fazemos em casa fica em torno aí de uns 65 centavos. Então, compensa muito, tá? E eu vou ensinar você a fazer esse iogurte aqui na próxima aula. Mas vamos lá. O açúcar cristal, 200 gramas aqui, 1 xícara de chá bem cheia. O óleo, meia xícara ou 80 gramas, já com a essência de baunilha, meia colherzinha de chá. E aqui, gente, ó, a farinha, as raspas e o fermento nós vamos acrescentar depois. Nós vamos bater essa emulsão aqui, somente para dissolver o açúcar. Por que dissolver o açúcar? Porque se você não dissolver o açúcar na receita do bolo, o que pode acontecer? Ele pode crescer e murchar, ele pode grudar, porque o açúcar vai lá para o fundo e vai caramelizar. Então, por isso que é importante nós dissolvermos o açúcar. Fernanda, quanto tempo eu fico batendo isso no liquidificador? Uns 40 segundos, assim, no máximo, já dissolveu. E não pode bater muito, porque senão dá muitas bolhas na massa. E fica aquela massa cheia de bolhas, não fica legal. Prontinho. Minha emulsão já está pronta. Ó, o cheiro dessa massa é incrível, gente. Vocês não têm noção. Vou colocar aqui. É muito fácil esse processo. Fernanda, pode bater tudo no liquidificador? Até pode, mas eu não aconselho. Porque um pouquinho que você
bater a mais, a sua massa vai ficar elástica, não vai crescer, porque vai desenvolver o glúten da farinha. Então, por isso que eu prefiro bater a mão, porque não tem erro. Agora, eu vou acrescentar a farinha sempre peneirada, por favor. E deixe de preferência para você fazer isso na hora, tá? Porque se tiver muito úmido aí na sua casa e ela ficar no potinho, pode ser que ela crie grumos de novo. E por que a gente peneira a farinha? Para evitar grumos da massa, para evitar corpo estranho. De repente você compra uma farinha no mercado e ela está com carunchinho, com bichinho. Então por isso que é bom peneirar sempre a farinha, tá? Depois que a gente acrescenta a farinha aqui na massa, tem que mexer o mínimo possível. Tá? Não pode mexer muito não, porque senão vai desenvolver o glúten e aí a sua massa vai ficar elástica. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei a raspa do limão siciliano aqui e deixei um pouquinho só para decorar depois, tá? Já já vou falar sobre as observações dessa raspa do limão siciliano. Fernanda, não precisa desidratar, não vai ficar amargo. Nesse caso aqui não, porque a gente usa pouco, né? É diferente do bolo de laranja. E aí não precisa desidratar não, mas se você quiser desidratar não tem problema, pode desidratar também, tá? O segredinho de ralar as raspas do limão, eu vou te falar daqui a pouquinho, tá? Ó, então aqui eu acrescentei o fermento químico, só misturo para incorporar, tá? Ó, sempre com fouet, gente. A minha avó, ela misturava a massa do bolo com uma colher de pau e ficava muito bom, sabe? Só que, gente, o fouet não tem nem comparação, né? É muito melhor. Ó, aqui minhas formas já estão untadas, né? Como eu te ensinei, e com o nosso desmoldante caseiro, que você já sabe fazer e sabe o porquê que eu uso, ó, devidamente untada. Eu vou dividir essa massa em duas formas, igualmente, e vou levar ao forno pré-aquecido durante uns 10, 15 minutos a 180 graus. Esse bolo depende, tá, gente? O tempo de forno depende do seu forno, sabe? Da vazão de gás, do tamanho do seu forno. Aqui no meu, varia aí, pode variar de 20 a 30 minutos, porque é uma massa leve, tá? Então, assim, ela é bem boa. Não se assuste, porque você vai colocar a massa na sua forma e você vai achar que está pequena essa massa, que está pouca, mas não está, tá? Ela cresce bastante e você vai ver como. Forno. Meus bolos já estão prontos, já estão assados e antes de começar a cobrir, a falar da cobertura, eu vou fazer uma observação sobre as raspas do limão siciliano. Ó, o segredo aqui para ele não amargar e você também não precisar desidratar as raspas é o seguinte, é você ralar superficialmente, ou seja, não chegar até a parte branca do limão. Eu tenho aqui, eu uso para ralar os cítricos, né, a laranja, o limão, esse ralador aqui, ele é próprio para queijo, né, para queijo parmesão, mas eu uso para cítrico também. É bem facinho e ele faz uma raspinha, ó, bem superficial. É importante que você não vá até muito aquela parte branca, tá, ó. Então assim já é o suficiente, tá? Pode ser qualquer ralador, desde que seja pequenininho, ó. Pode ser esse aqui também, provavelmente você tem aí na sua casa, dessa espessura. E aí é só você fazer não fazer com força, né? Não ralar, não colocar muita força aqui na hora de ralar, tá? Que vai ficar bom também. Então, tudo certo, a raspinha, a observação que eu tinha.
vamos fazer essa cobertura, tá? Essa cobertura é muito simples. É como se fosse uma mousse mesmo de limão. Só que eu não coloco gelatina, não coloco, né? Nada demais. Aqui, ó, eu vou usar uma lata de leite condensado ou 395 gramas. Meia caixinha de creme de leite ou 100 gramas. E suco de 1 limão siciliano. Aqui tem 50 gramas de suco do limão, tá? Uma dica bem legal. Esse limão siciliano, geralmente ele vem desse tamanho aqui para maior. Então, dificilmente você vai ter um espremedor aí na sua casa que retire, né, que extraia todo o suco que a gente precisa. E esse limão aqui a gente sabe que é mais caro, né? Então a gente tem que aproveitar tudo dele. Nós vamos aproveitar o suco e a casca. E aí, o que eu faço? Quando eu vou fazer bolo de laranja ou bolo de limão siciliano, eu uso essa jarrinha aqui, que é super baratinha, e eu consigo extrair todo o suco. Como eu uso pouco, eu não preciso usar aquele extrator elétrico, né? Essa daqui já me satisfaz. Mas se você não tiver aí na sua casa, vamos espremer. E lembrando que tem que coar. Tá? Então, você espreme, extrai o suco e depois passe numa peneira, ok? Vamos lá, então, para nossa cobertura. Aqui, gente, nós vamos basicamente misturar essa cobertura aqui. Fernanda, por que você não faz um brigadeiro de limão? Eu até gosto do brigadeiro de limão, só que meus clientes pediam, sabe, um bolo de limão azedinho com cobertura, tipo mousse. E eu confesso que eu não gostava muito não. Mas depois que eu experimentei esse aqui, eu assim meio que viciei nesse bolo, sabe? Com café, gente, meu Deus do céu. E aí, ó, por que eu gosto dele? Porque ele não fica tão doce, ó. Aqui eu coloco meia caixinha de creme de leite, tá? Ou 100 gramas. E antes de colocar o suco, muito importante, antes de colocar o suco, eu dou uma misturada aqui, sabe? Pra não talhar. Sei lá. Acho que o suco de limão, quando é misturado assim com leite, com creme de leite, acho que dá meio que uma talhada, sabe? Então eu misturo aqui primeiro, para depois acrescentar o suco de limão. Lembrando que você não pode exagerar. Se você tiver uma balança, pese tudo aí na sua casa, porque é uma segurança para você, né? De repente você exagera. Ó, já tá endurecendo, gente. Ó, quanto mais você mexe, mais ele pega consistência aqui, ó. Dá pra ver, ó? Já tá bem durinho. Geralmente eu faço essa cobertura aqui e coloco na geladeira uns 30 minutinhos para dar um caimento melhor, sabe? Para ela ficar mais durinha na hora de eu colocar o bolo. Mas essa daqui não vai pra geladeira, não. E eu vou colocar aqui para vocês verem agora. Olha só, nossa cobertura já está no ponto. E agora eu vou desenformar e vou cobrir o bolo para você ver. Tenho aqui meu prato. Ó, uma dica aqui. Quando você for desenformar o bolo, Fernanda, meu bolo tá grudando mesmo com o desmoldante e tal, não sei o quê. Tirou do forno, espera uns 5, 10 minutinhos e aí você vai dar uma soltadinha assim, ó. Se você sentir que ele soltou, ótimo. Você pode deixar ali, quando esfriar você desenforma. Tá? Por que quando esfriar, Fernanda? Por que eu já não posso desenformar? Porque de repente se você for fazer um bolo vulcão, nesse desenformar, como ele tá quente, às vezes ele dá uma rachada dentro, você não vê. E aí quando você coloca a cobertura, racha tudo e não vira vulcão, vira uma meleca, tá? Então, preste bem atenção. Se tiver grudado, você vai pegar uma faca sem serra, vai passar nas... Esse aqui não tá grudado não, tá? Você vai passar nas laterais todinha,
dentro também do cone, vai fazer assim, ó, vai dar uma puxadinha e aí depois você vai tentar soltar novamente, tá? E aí vai dar certo. Outra coisa, gente, bolo com cobertura, eu sempre gosto de deixar de bumbum para baixo. Por quê? Porque eu economizo cobertura, eu acho que o meu bolo fica mais bonito. Por exemplo, ó, você vê que tem umas ondulações aqui no bolo, ó. Aqui, né, tem um rachadinho aqui e o rachadinho é normal no bolo, não fique preocupada. E se eu colocar a cobertura aqui, vai ficar aquela coisa toda torta, né? Então, por isso que eu gosto de colocar no bumbum do bolo. Além do que, olha essa superfície aqui. É muito maior, então eu vou gastar muito mais cobertura, certo? E se eu virar menos cobertura, o meu cliente não vai perceber e meu bolo vai estar retinho, bonitinho. Se fosse um bolo sem cobertura, eu deixaria ele assim, bem bonitinho, certinho, do jeito que ele sai da forma, beleza? Agora assim, ó, quando você for tirar o seu bolo da forma, se você não for deixar, deixa eu soltar, ó, gente, desmoldante. Tá? O bolo, quando ele tá assado perfeitamente, ele sai desse jeitinho. Se você não for usar cobertura, o que você faz? Você tira ele assim e vira pro prato, certo? Agora, se você for usar cobertura, não faça isso aqui e depois coloque no prato, não. Para evitar que ele quebre, enfim. Se seu bolo tiver solto, você pega a sua embalagem ou seu prato e faça isso aqui, ó. Porque quanto menos você mexer o seu bolo, melhor, né? Ele vai ficar mais, como que eu digo, mais firminho, menos chance de quebrar, tá? Então aqui, ó, pra você ver, olha as laterais, tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Tá? E aí, como que nós vamos fazer? A gente pode cobrir esse bolo de duas formas. Economizando cobertura ou esbanjando cobertura, tá? Essa cobertura aqui, ela tem que dar aí para uns 3, 4 bolos, tá? Eu consigo cobrir 4 bolos, mas desde que eu faça isso aqui, ó. Como você vai ver agora, tá, ó. Se eu passar a minha cobertura assim e deixar ela cair um pouquinho, aí sim eu vou conseguir fazer com que ele renda 4 bolos. Se eu for fazer tipo pétala, que eu vou até virar aqui o outro e vou ensinar você, aí já compromete o rendimento da cobertura. Mas isso aí não tem problema, basta você calcular isso, tá? Você calculando na hora de fazer a precificação, é só você fazer o cálculo lá e colocar lá a sua cobertura rendendo 3 bolos e não 4 bolos como eu coloco, tá? Isso não tem problema não. Se você quiser fazer um vulcão, você faz, só que tem que precificar direitinho. Tá bom? Ó, esse bolo, essa cobertura, como você pode ver, eu acabei de misturar, gente. Não levei na geladeira, nada. E ela está lindíssima desse jeito, pode ficar tranquila, que ela não vai ficar aquela cobertura escorrida, feia, transparente, não. Tá? Ó, então você pode cobrir esse bolo assim, ou, deixa eu até pegar outro prato aqui. Ó, gente. Ou você pode cobrir ela. Fernanda, como faz aquelas pétalas no bolo? Me ensina e tal, ó. Ou você pode cobrir ele assim. Só que, aí você já sabe, né? Aqui você vai gastar um pouquinho mais de cobertura. O ideal que eu calculo de cobertura num bolo desse aqui, por exemplo, é uns 150 gramas de cobertura, tá? Se você for usar dessa forma aqui, vai gastar mais um pouquinho. Acredito aí que uns 180, uns 200 gramas de cobertura. Então, pense bem antes de fazer as pétalas aí no seu bolo. Precifique.
Fica bonito? Fica lindo, fica maravilhoso. Porém, você gasta mais. Tá? Você vê que ele fica altinho em cima. Fernanda, fica ruim daquele jeito ali? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse bolo é totalmente equilibrado. Vai ficar uma delícia das duas formas. Claro que dessa forma aqui vai ficar muito... Vai ficar mais docinho, né, gente? Com certeza. Tá, ó. Então, feito isso... Gente, vocês veem que, ó, eu não exagero na cobertura, o bolo fica lindo, você não precisa colocar um monte. Ó, como eu fiz esse aqui vai dar para 1,5 bolo, tá? Como eu fiz dessa forma aqui. E aí, o que a gente faz para finalizar? Viemos aqui e, ó, simplesmente colocamos um pouquinho, não é muito. Vocês podem ver que a raspinha tá bem fininha, tá? Ó, não tá grossa, porque senão vai amargar. E aí eu venho aqui e prontinho. Fernanda, qual o jeito que você prefere dele coberto? Claro que esse aqui é muito mais bonito, né, gente? Mas esse aqui também é maravilhoso. Bom, então agora, né, vamos cortar esse bolo. Todo mundo me cobra aí, ai, Fernanda, corta o bolo pra gente ver e tal. Se tivesse uma enquete aí, né, eu ia falar qual que vocês querem que eu corte e tal. Vou cortar isso aqui pra você ver que não tem pouca cobertura não, tá? Então vamos lá, ó, macio. Presta atenção no que eu falo. Faca limpinha, gente. Meu bolo não está esfarelando, a cobertura não está grudando. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque o seu cliente tem que receber esse bolo aqui, cortar, tirar foto, postar e esse bolo tem que estar bonito. Tá? Então, ó, é muito importante que esteja assim, sem melecação. Né, Fernanda? Beleza? Então, deixa eu virar aqui para você ver. Ó, aqui o bolo de limão siciliano, você vê que tem uma cobertura bem espessa aqui. Vou afundar aqui para você ver como ele é fofinho, tá? E é isso, gente. Uma delícia. E eu tô enchendo meu dedo de cobertura. Muito vendável, bem em conta. Vocês vão ver, ó, na última aula eu vou precificar esse bolo aqui, você vai ficar boba. Que mesmo esse limão siciliano sendo, assim, mais caro do que os outros, vai valer a pena e vai fazer sucesso. Eu sei que você deve estar coçando para me perguntar, Fernanda, quanto custa esse bolo, por quanto eu posso vender? A precificação desse bolo eu vou te ensinar na terceira aula, mas eu só vou te falar os meus cálculos, quanto que deu. Eu poderia vender esse bolo calculando custo, 20%, mão de obra, lucro, sem a embalagem, a R$10. E com a embalagem eu poderia vender a R$11,62. Mas eu vendo a 16, no tamanho de 19 centímetros, tá? Então, na terceira aula, a gente vai ver isso melhor e mais aprofundado. Eu já me estendi demais, nosso tempo tá acabando e eu preciso finalizar essa aula. Nessa aula, eu te ensinei a fazer o bolo Maravigold de limão siciliano, super fácil, saboroso, macio e super vendável. Tudo de bom esse bolo. Na próxima aula, atendendo a vários pedidos, eu vou te ensinar a fazer o iogurte natural, para você diminuir muito o seu custo. E ainda para você que está insegura, não sabe como começar, eu vou falar sobre os principais erros que as boleiras iniciantes ou não cometem e que podem arruinar o seu negócio. E se você não sabe qual tamanho de bolo vender, qual embalagem usar, eu vou te dar dicas incríveis sobre isso. E essas dicas são para conquistar o seu cliente. E nas próximas aulas, além da receita do bolo de laranja com calda e com cobertura de brigadeiro gourmet, eu vou ensinar você a precificar seus bolos de uma forma descomplicada. Darei dicas para divulgar e vender. Ao meu ver, vender era a pior parte, assim, a mais difícil quando eu comecei.
Mas muito obrigada por você estar aqui. E se estiver gostando da aula ou quiser fazer alguma pergunta, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler todos eles e farei o possível para responder todos também. Se quiser ter acesso a mais dicas e receitas, se inscreva no meu canal no YouTube, me siga no Insta e Facebook. Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula.